Boa noite. Fala, Alisson. Meu camarada, beleza? Pessoal, hoje o papo é com mais uma aluna da jornada, tá bom? Hoje nós vamos bater um papo muito bacana, muito interessante. Ontem a gente falou com a Sheila, que acabou de entrar aqui, ó. A gente bateu um papo sobre o Pilates clássico relacionado ao trabalho com um público mais velho, né? Os idosos e tal. E hoje a gente vai bater um papo com uma outra aluna da jornada, a Edmara, que já está aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre os obstáculos que a gente pode encontrar para quem tem uma estrutura de trabalho já dentro do seu estúdio, né? Tem uma estrutura já pronta e aí, de repente, acaba conhecendo aí o Pilates clássico e decide fazer uma mudança na sua estrutura de trabalho, porque a mudança às vezes é grande, gente, né? Dependendo do que você fazia anteriormente, do que você vai fazer agora, pode ser uma mudança grande. E alguns obstáculos a gente sempre vai encontrar. Tá certo? Sempre vai encontrar alguns obstáculos. E entender, né, ter a experiência do outro, ouvir o outro, né, ouvir o que esses profissionais hoje estão passando, né, fazendo, sentindo, experimentando, talvez possa ser uma boa estratégia para uma atitude antecipatória, caso você, de repente, né, tenha a intenção de realmente entrar e fazer essa transição mesmo. Tá bom? Então, é esse o assunto, é esse o papo. E essa semana eu vou conversar com... hoje tem a Edmara, depois eu vou falar com a Melina, que é uma outra aluna da jornada, e depois eu vou falar com o Sidney. E cada um deles a gente vai tratar um assunto diferente, tá bom? Muito bem, então eu já vou compartilhar minha tela com a Edmara, que ela já está aí, esperando a gente. Vamos aguardá-la. Oi. Você tá rindo, né? Ri. Ri. Eu coloco vocês em cada enrascada, né? Eu tô O pessoal nervosa fica, aqui. pessoal fica bravo comigo, gente. Porque eu fico convidando eles para as lives e aí eles ficam nervosos, ansiosos. É engraçado que parece que a gente vai entrar ao vivo na Globo, né? É. Eu tô mais nervosa aqui quando eu vou fazer live mesmo no estúdio. Ah, é? Eu não sabia que você fazia lives no seu estúdio. Ah, eu sempre faço, eu gosto de fazer. Ah, é? Aham. A E, gente sempre aborda alguns temas diferentes, assim. e você traz temas para o seu público de alunos. Geralmente eu abordo coisas, por exemplo, igual o Outubro Rosa, eu abordei muito essa questão, né, do câncer. A gente já tratou algumas coisas sobre obesidade, padrão de beleza, que às vezes a gente fica aí se impondo, né, esses padrões que não existem para se encaixar num lugar que não existe também. Então eu estou sempre procurando falar de coisas que eu acho que de um certo ponto trazem uma inclusão, eu acho, sabe? A gente já conversou um pouco sobre essa questão de você ver poucas atividades, poucas pessoas com sobrepeso fazendo atividade física dentro de uma academia, por exemplo, procuram outras atividades. Então, uma maneira assim de a gente, como profissional, ter um outro olhar também sobre as pessoas e a gente está mudando um pouquinho todo dia, né?
para poder também entender o outro e estar no lugar do outro também, né, um pouco. Claro. Não, eu acho que isso é super importante, né? Na verdade, é uma forma de você, primeiro, se aproximar do seu público, né? Segundo, de você conscientizar o seu público, de você mostrar quais são os valores que você acredita, né? O que você prega dentro do seu trabalho. Eu acho que é muito, muito bacana, muito importante. E a gente precisa aproveitar mesmo, é uma ferramenta que está aí, a gente pode utilizar, né? É uma ferramenta que, na verdade, pode dar voz para a gente. Uhum. Então, eu acho que é por aí mesmo. Agora, Edmara, ó, vamos começar contando um pouquinho sobre você, tá bom? Conta um pouquinho sobre o seu trabalho, como você começou no Pilates, como você vem desenvolvendo o seu trabalho, ainda mesmo antes de entrar nesse mundo do Pilates clássico, né? Enfim, aonde você está, quem são as pessoas que você atende, para a gente contextualizar e depois a gente começar a conversar um pouquinho dentro do tema que a gente vai abordar aqui, tá bom? Uhum. Para quem está chegando agora, só para entender, o tema que a gente vai abordar aqui é um tema relacionado com encontrar quando a gente quer mudar um pouco a perspectiva do nosso trabalho, tá bom? Quando a gente quer mudar um pouco o formato do nosso trabalho, como a gente vai trabalhar, de repente mudar a metodologia, né? Mudar, muita gente pode mudar muitas coisas dentro do Gente, nosso travou para trabalho. todo mundo, travou só Edmar, para está me mim. ouvindo? A gente perdeu um pouquinho ela aí, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te chamar de novo, tá? Vou chamar de novo. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou tentar chamá-la de novo ali, tá bom? Vamos ver. Voltou? Foi? Voltou? Voltou. Voltou. Tá. Ai, Pronto. Tá me ouvindo bem? tô. Beleza. Então vamos lá. Vamos começar por esse caminho. Conta um pouquinho como que é o seu trabalho, como que você começou no Pilates, aonde você está, quem são as pessoas que você atende, como que é o seu estúdio, enfim. Tá. Quando eu formei em fisioterapia, eu comecei a trabalhar num Pilates de uma outra pessoa, né? De uma outra fisioterapeuta. E aí lá ela já trabalhava com esse Pilates que a maioria das pessoas conhecem hoje no Brasil. E lá era um pouco mais assim voltado para reabilitação, né? Então era Certo. um paciente em cada aparelho, fazendo coisas diferentes, cada um com seus problemas, com seus objetivos. E aí a gente ia trabalhando em cima daquilo ali. Aí passou uns 2 anos, eu abri o meu estúdio, mas eu abri nesse formato, de um aparelho de cada. Continuei trabalhando com essa questão da reabilitação e ia trabalhando assim, tanto com os aparelhos de Pilates. Aí eu passei a incluir, porque meu público não é muito idoso, meu público é jovem. Jovem que eu digo assim, 40 anos, né? 30 e poucos, 50. Então, aí, à medida que eu Jovem. fui. Hoje é jovem, né? 40 anos é jovem. Então, à medida que eu fui, esse público foi entrando, eu estava vendo que meio que as molas eram poucas. E aí, tipo, eu comprava halter, aí eu comprava caneleira. Não, mas é, pera um pouco. Pera um pouco. Ó,
vamos entender melhor esse formato de trabalho que você fazia quando você fez o seu primeiro curso de Pilates. Então, você se formou fisioterapeuta, tá Isso, certo? Aí você foi trabalhar no estúdio de uma outra pessoa, isso. certo? E aí, dentro desse estúdio, tinha mais profissionais lá que atuavam junto com você, Tinha em outros horários, não no mesmo horário. Em outros horários tinha uma outra fisioterapeuta que trabalhava junto. certo? E mesmo nesse estúdio, o público que você atendia era um público 40 anos, essa média de faixa etária, e era um público que buscava condicionamento físico para fazer dentro do Pilates. É isso? Não, geralmente as pessoas procuravam para reabilitar alguma coisa. Ou era coluna, ou era joelho, ou era ombro. Porque dentro dessa clínica tinha um ortopedista. Então as pessoas procuravam com esse objetivo, mas todas as pessoas, a maior parte que chegava, olha, eu tô com esse problema no ombro, mas eu também quero perder essa barriga, eu também quero ficar com a perna não sei o quê. Então as pessoas sempre tinham esse objetivo do fitness, esse objetivo também, né, estético, enfim. Então elas não queriam só reabilitar. Então eu tentava juntar os dois nesse processo, de ao mesmo tempo reabilitar o que ela precisava e passar alguns outros exercícios específicos para o que ela também queria. Entendi. Então, todo o seu trabalho, na verdade, tinha um sentido. Quando você ia trabalhar com o seu aluno, o sentido do que você estava fazendo estava relacionado basicamente com o, o objetivo que o aluno tinha para ele. Isso. Era basicamente isso. Ou seja, se ele chegasse para você e falasse assim, Edmara, ó, eu tô com um problema no ombro, eu quero resolver esse problema. Beleza, vamos resolver o problema do ombro. Isso. Mas eu também quero aumentar minha coxa, eu quero definir minha cintura, eu quero esse tipo de coisa. E aí o foco do seu trabalho era dentro justamente do objetivo do aluno e do que ele queria naquele momento. Sim. Tinha Certo. a minha parte, né, que eu sabia o que deveria ser feito no processo de reabilitação, mas sim, Claro. e eu atendia a necessidade do que a pessoa queria, sim. Certo. E, ok, ué, né? Obviamente que a gente, enquanto um prestador de serviço, é importante que você ouça o seu aluno, entenda o que ele quer, o desejo dele, para que você consiga minimamente atender ou corresponder com o desejo dele, né? Uhum. Obviamente que a gente precisa ponderar essas coisas, tá certo? Muito bem. Como que era o formato? Como que era o formato do seu atendimento? Você atendia uma pessoa por vez? Como que era o formato? Eu atendia 3, 4 alunos por horário, com um Mesmo se aluno ele em cada quisesse, família. mesmo se ele quisesse reabilitar. Sim, Não tinha nenhuma possibilidade de atendimento individual. possibilidade tinha, mas geralmente as pessoas preferem ficar na turma para poder pagar mais barato e aí conseguir fazer, entendeu? E como eu conseguia adaptar para o que a pessoa queria, não tinha muito aquela necessidade da pessoa fazer no individual, a não ser que fosse uma coisa muito específica, assim, né? Não é a visão que a gente tem hoje. Entendi. E nesse sistema, nesse formato, você trabalhou durante quanto tempo? Trabalhei tem uns 8 anos. 8, 9 anos, porque agora esse ano eu vou fazer 9 anos, né? Agora em final do ano. Então até a gente começar o curso, eu trabalhava assim. E você era feliz? Você tinha satisfação? Você entendia que você fazia um bom trabalho? Como que era isso para você? Eu sempre gostei de trabalhar com Pilates. Quando eu comecei, eu não sabia o que era direito quando eu comecei. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar com Pilates,
Eu falei assim, é isso que eu quero, é disso que é isso que eu gosto de fazer. E eu me Me fala encontrei uma sim, dentro coisa, do Pilates. me fala uma coisa. Você consegue identificar esse isso que você falou? Ou seja, que tipo Atividade de física. Atividade que tipo, física. Eu gosto de tipo trabalhar com atividade física. mais do que com reabilitação? Sim, Você gosta mais de condicionar do que de reabilitar? sim. Eu gosto do reabilitar, mas eu não gosto da fisioterapia convencional. Aquela terapia manual, não é o que eu gosto. Eu gosto de trabalhar com movimento, de Entendi. reabilitar, de fazer assim, mesmo que seja para reabilitar. A terapia manual eu não me identifico muito. Tanto que eu quis começar o curso de educação física justamente por isso, que quando eu comecei o Pilates, eu falei assim, eu gosto de trabalhar com atividade física. Então eu quis entrar nesse meio. Entendi. Mas eu não era Agora, triste com isso, eu era feliz, sempre gostei, entendeu? aham, Eu nunca acordei para trabalhar, ai que saco, eu tenho que trabalhar. Eu gosto do que eu faço. sim. E aí, de repente, como é que foi essa mudança para você ter um estúdio? Como é que você saiu desse trabalho ou você continua nesse estúdio ainda? Não, eu saí lá do outro estúdio, né? Eu saí do outro Aham, estúdio, mais ou menos 2 anos. A gente fez as contas, já tinha uma quantidade de pacientes que dava para a gente segurar, e aí eu resolvi abrir o meu estúdio. Aí em 2014 eu abri o meu estúdio. Nesse mesmo formato, igualzinho, eu não mudei nada. certo. Nesse mesmo formato, igualzinho, você não mudou nada, só que você estava trabalhando sozinha. Só que eu estava trabalhando sozinha, Certo. mas tudo igual. Tá. E aí? Aí, de repente, você continuou trabalhando, estava tudo legal, você estava atendendo seus alunos dentro dessa perspectiva, né? De buscar sempre atender a necessidade que o aluno tem e, ao mesmo tempo, o desejo que ele tem em relação a alguma questão corporal dele, alguma coisa assim. E o que começou a pegar em você para você começar a querer procurar um outro sistema, uma outra metodologia, enfim, o que começou a pegar em você? Então, quando foi em 2000 e mais ou menos 2018, eu fiz um curso mais voltado assim, era para estúdio de Pilates, mas era mais voltado para gestão. Certo, E aí, quando o curso acabou, as pessoas montaram um grupo e dentro desse grupo tinha um rapaz, ele trabalha no Rio, e aos pouquinhos ele foi começando a falar dessa coisa do Pilates clássico, mas muito, muito leve assim. E eu vi que o trabalho dele era um pouquinho diferente, aí entrou 2019, aí ele foi falando mais, e falando que o Pilates era outra coisa, não sei o quê, e aí eu fui prestando atenção naquilo. Entrou 2020, eu comecei logo um pouco antes da pandemia. Eu já tinha visto você, eu já te segui aqui no Instagram. E quando eu já tinha uma preocupação antes, na verdade, eu já até comentava isso com meu esposo, que como o meu público era um público jovem, eu ficava preocupada porque eu falava com ele assim, falei, vai chegar uma hora que eu não vou ter mais mola. Vai chegar uma hora que eu não vou ter mais peso para colocar para as pessoas. E aí, eu vou fazer o quê? Aí eu peguei e falei assim, gente, eu tenho que dar um jeito. Aí eu já estava, tipo assim, pensando, daqui uns anos, montar um estúdiozinho de musculação dentro do meu estúdio, para eu poder atender essas pessoas que a mola não ia atender mais. Aí eu falei assim, não, você tá errado. E aí, eu falei assim, eu ficava doidinha. Aí esse moço do grupo começou a falar essa coisa do Pilates, o que era o Pilates de verdade, que tinha um Pilates, não sei o quê. Aí eu comecei a me interessar, já seguia você antes da pandemia, mas assim, você passava, eu te passava assim, eu via alguma coisa e eu te passava. Nunca parei para prestar atenção. Aí entrou a pandemia. que Eu bom, te hein? falei isso, Ed. Eu te falei isso.
Muito obrigado, muito obrigado. Gente, olha, como é que são as coisas? Mas assim, é porque eu nunca tinha tempo para parar para ver nada. Então eu sempre Entendi. passava o olho no Instagram, não via nada. Só passava o olho, via e saía. Eu preciso Comentou. melhorar, eu preciso melhorar os meus gatilhos mentais, entendeu? Para conseguir chamar a atenção de pessoas como você que são muito ocupadas, entendeu? Quem Verdade. sabe, quem sabe se eu começar a fazer uns vídeos sem camisa, entendeu? É, Mostrando meu abdômen tanquinho, pode né? De ser. repente pode ser que seja uma estratégia, entendeu? Vai. Vai saber, né? Mas aí eu sempre passava no Instagram, já tinha te visto, algumas coisas que você tinha falado. Mas assim, fui passando, aquela correria do dia a dia, não dava tempo, né, de parar. E com a pandemia, eu comecei a prestar mais atenção nos seus vídeos, entrar mais na página. Eu falei assim, mas eu sempre achava que o clássico. Falei, peraí, deixa eu prestar atenção nesse moço aqui. Eu sempre Será achava que esse mocinho aí tem alguma coisa para falar, né? porque assim, depois eu vou contar, quando eu comprei o curso, o que que eu tive que escutar? É, quando eu achava que o clássico, eu falava assim, esse povo fica vendendo clássico. Esse clássico todo mundo faz a mesma coisa, tudo igual. Como é que eu vou botar meu paciente de coluna que não pode ficar fazendo esse monte de coisa para fazer pilates clássico? E eu falei assim, eu não vou mexer com isso. Eu sempre tive essa resistência por causa disso. Porque eu falei, como é que eu vou colocar? Eu, sei lá, minha senhorinha tem 80 e poucos anos para fazer isso, não tem condição. Então eu não vou trocar. Mas espera um pouco, para fazer isso, quando você fala fazer isso, a imagem que tinha na sua cabeça era o quê? Que era tudo igual para todo mundo. Não tinha padrão. Vamos chegar todo mundo aqui e fazer esse mesmo exercício para todo mundo. Eu achava que o Entendi. clássico era isso. Porque era o que eu via no Instagram. Eu via um monte de gente fazendo a mesma coisa. Era isso que eu via. Então isso ficou na minha cabeça, entendeu? Então eu falei Só assim, eu que não eu quero você entrar. não via. Só que eu você não via. Porque você me passava, ó. Você fazia assim, ó. Ó, ó. Então você não via. Você nem me ouvia, entendeu? Por isso que Não. você ficou com essa ideia. Gente, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, se a pessoa tem que me pegar assim, ó, porque senão, É, eu passo. A Sheila fala a mesma coisa para mim. Eu vou, eu vou melhorar nesse aspecto, prometo. É, então, foi assim. Aí eu parei para prestar atenção, né, nas coisas que você estava falando. E aí, antes de fazer a jornada, você fez uma semana antes. Que aí você fez aula, todo dia você fazia uma aula com algum grupo de aluno, ou era idoso, ou era uma pessoa mais jovem. Aí eu comecei a ver que não era tudo igual para todo mundo. E aí eu comecei a falar, não, peraí. Então, tem coisa aqui que eu comecei a ver que tinha uma coisa diferente. E eu vi que havia possibilidade, sim, de eu aplicar esse método. Já que é o método original, é o método do Joseph, e já tinha os exercícios. Eu sempre achei muito bonitas as posições, sabe? Eu ficava vendo como é que as pessoas sabem o nome dos exercícios em inglês, mas como é que eu vou gravar isso tudo? Então, assim, tinha várias questões, né? E eu ficava assim, nossa, um dia eu queria tanto fazer aquele exercício, que eu achava os exercícios bonitos, mas aí, tipo assim, já teve um dia, assim, de eu tentar fazer, mas o exercício era muito difícil. Eu falei, eu não vou conseguir fazer isso nunca, e sempre deixava pra lá, entendeu? Até o dia que eu resolvi parar mesmo para escutar as coisas que você falava. Acompanhei essa semana que você deu de aula. Aleluia. Aleluia. Não sei nem por que que eu parei, sei lá, teve um vídeo lá que eu falei, deixa eu parar para ver. É bem Bom, difícil, mas enfim parou. parei. E foi muito bom, porque eu vi que não era aquilo que eu estava pensando, né? Existem as possibilidades, existem as adaptações, a metodologia. E aí eu quis fazer o curso
para poder conhecer, mas eu não tinha nenhuma perspectiva assim de trabalhar com o método, eu acho, quando eu comecei o curso, sabe? Eu acho que eu fui mais de curiosa. De curiosa. É. Entendi. Na verdade, tem muita gente que faz isso, entende? Porque, olha só, pessoal, ó, uma coisa que é importante, é muito importante a gente entender isso. A gente não está falando aqui de uma verdade sobre o Pilates, tá certo? Então, eu nunca vendi para vocês que o que eu faço é a verdade sobre o Pilates e o resto é tudo falso. Então, eu vou mostrar a verdade para vocês como se eu fosse, sei lá, alguma entidade ou alguma coisa nesse sentido. Não é por aí, tá certo? Então, eu sempre deixo muito claro que é uma questão de perspectiva e é uma questão de algo que vai fazer sentido para você ou não vai fazer sentido. E muita gente que às vezes entra em contato com o clássico, pode ser que não faça sentido para essa pessoa. E tá tudo Uhum. bem, e ela vai continuar com o trabalho dela, vai continuar com as coisas dela e tá tudo certo. Ok? Agora, se você entrar nesse mundo e de repente isso fizer sentido para você, for alguma coisa que de repente toca o seu coração e o bichinho pica, porque tem um bichinho do clássico que vive por aí, que quando é igual o coronavírus, que quando ele entra na veia, meu, eu vou te falar, ó, porque eu sei disso, porque isso aconteceu comigo, tá certo? Porque eu também comecei exatamente como você, igual. Só que eu não sou fisioterapeuta, eu era da educação física, mas eu condicionava as pessoas com um aparelho de pilates. E o mais importante a gente marcar nessa live é essa diferença, porque é agora que vai entrar o conflito, tá certo? É agora que vai entrar o conflito, e esse conflito é muito importante a gente entender, porque assim como a Edmara está passando por isso, e eu também passei por isso, e muitas pessoas vão passar, quem quiser mudar essa perspectiva. E que conflito é esse? Você consegue me falar, me traduzir em palavras, que conflito é esse? Nossa, é porque é muita mudança, né? Eu acho que é muita mudança. Não é só mudança do jeito que você dá aula, é mudança do espaço físico, né? É mudar a mentalidade das pessoas. Eu acho que talvez isso seja o mais difícil. Mostrar para as pessoas que o método. Eu acho que o método, assim, para mim, ele traz muito mais uma conexão com você mesmo do que você simplesmente só ficar fazendo lá um monte de exercício sem sentido, sabe? Então, eu me encontrei dentro do clássico, eu acho que por causa disso. Porque Então, você tá então ali. olha só, ó, então vamos grifar uma coisa, tá bom? Dentro das muitas coisas que a gente pode mudar quando a gente muda essa perspectiva, tem uma coisa que é a principal. Tem uma coisa que é a principal. Ô Suzy, a gente já vai falar dessa questão da insegurança da aceitação dos alunos, tá bom? Esse é o tema dessa live, tá bom? Esse é o tema dessa live. É a insegurança da aceitação dos alunos. Eu acho que a Suzy definiu o tema que eu nem consegui definir. Foi ótima essa frase. Foi muito bom, Suzy. Segura ela aí, tá bom? A insegurança da aceitação dos alunos. Agora, para a gente chegar nisso, a gente precisa definir esse conflito e o fator central dele. A gente começou falando na live que você tinha um formato de atendimento aonde o sentido que você dava para o seu trabalho era um sentido que vinha de fora para dentro. Dá para entender isso? Aham. O que é um sentido de fora para dentro? Significa que você, na verdade, está trabalhando ali com o Pilates, com os aparelhos de Pilates, mas o foco, o objetivo do seu trabalho, os valores que você está direcionando o seu trabalho, está vindo de fora para dentro.
Como assim de fora para dentro? Ele, na verdade, está vindo de um universo fitness, de um universo da educação física, das modalidades de fitness, aonde existem certos valores que são pregados em relação à questão da atividade física. Tá certo? Então, na verdade, o seu trabalho ele estava atrelado basicamente ao desejo do seu aluno. Uhum. E o seu aluno, o desejo dele está completamente contaminado por esse universo. Ok? Porque muitas vezes o nosso aluno ele não tem muito consciência de que o desejo dele, querendo ou não, pode até ser que não seja um desejo tão genuíno dele mesmo. Pode ser uma coisa muito atrelada, na verdade, a uma necessidade de reconhecimento simplesmente externo. Então, eu quero ficar com o meu abdômen tanquinho, porque é legal. Eu quero ficar com a minha coxa torneada, porque é bacana. E também está tudo bem com isso, ok. No entanto, a perspectiva de trabalho do Pilates que eu desenvolvo e que eu costumo trabalhar com os meus alunos, a gente vai propor esse sentido. E é aí que vai entrar o conflito. E é aí que vai entrar o conflito. O conflito está aí, cara. Por quê? Porque nesse propor o sentido, primeiro, não é o sentido que o Alexandre acha que é bom. É claro que tem um pouco, né, do que eu entendo que seja bom, da minha subjetividade. Mas é um sentido que a gente vai buscar aonde? No próprio método, né? No Joseph. A gente vai buscar no Joseph. Entende? Porque quando a gente fala em Pilates clássico, é um erro muito comum das pessoas entenderem que Pilates clássico significa você reproduzir exercícios originais que o Joseph criou. E não é isso, cara. E não é isso. É, na verdade, você se comprometer justamente em resgatar os valores do trabalho dele. Isso na verdade, o alicerce principal. A partir daí, a metodologia, ela precisa, na verdade, servir a esses valores. Então, se eu tenho um método de trabalho que só se preocupa em muscular o corpo das pessoas, em colocar mola mais pesada e mola mais pesada, e quando não acha mola, a gente começa a trazer halter, e começa, daqui a pouco, vamos colocar um leg press na sala do Pilates. Dá para entender isso? Você foge ao o que o Joseph dizia, que é o quê? Um condicionamento físico, para você, o que o Joseph entendia por condicionamento físico é a busca de um corpo harmonioso, é a busca de um equilíbrio entre força, flexibilidade. É isso que ele entendia de condicionamento físico. Então, o valor do trabalho dele está dado por ele. Se você concorda com isso ou não, é uma opção sua. Entende? É uma opção sua. E você pode falar assim, não, eu quero trabalhar com crossfit, que eu quero deixar os caras preparados, com o abdômen tanquinho. E tá tudo bem. São escolhas. Então, é muito importante a gente entender que o conflito está aí. Ok? Uhum. Agora, conta um pouquinho pra gente se, primeiro, quando você entrou em contato com esses valores e com essa estrutura de trabalho, se isso teve um convencimento para você. Ou seja, se o bichinho picou você e você falou, putz, é isso que eu quero. Sim. Ou se eu tô te obrigando. Eu tô falando assim, não, Edmara, eu vou colocar você numa algema, entendeu? E você vai fazer isso agora. É isso que tá acontecendo? Não tem como, né? Quando você começa a entender o método, e quando você começa a estudar, e quando você começa a praticar, não tem jeito. Eu acho que é ou você odeia ou você ama. E eu, assim, eu já gostava de trabalhar com Pilates.
né? Com as molas, eu sempre gostei. E quando eu conheci o clássico, eu falei, meu Deus do céu, é isso. Agora, eu falei com meu esposo, falei, agora eu achei o que eu quero. É isso. Porque eu via pessoas. Porque o método não era você ficar carregando um monte de peso, sabe? Eu via pessoas fortes fazendo exercícios simples, que para quem está olhando de fora é simples, e isso, né? Você não sai fazendo exercício de qualquer jeito. Você cria, vai criando os processos que você fala, né? Os processos pedagógicos para a gente chegar naquele exercício. Eu acho que isso eu achei muito interessante. Foi aí que a minha cabeça, né? Porque eu não vou sair botando o paciente para fazer o exercício. Né? Tem uma construção por trás disso também. Então, E assim, quando eu aí, comecei com o clássico, aí que eu falei, meu Deus, é isso mesmo que eu quero. certo. Aí Então começaram as aí, conclusões. aí começaram as confusões, ó, porque já tem gente aqui querendo ir direto ao ponto, ó, que é o seguinte: perdeu o Perdeu? aluno com isso ou ganhou? Entendeu? E aí, o que que deu? Ficou rica ou ficou pobre? Né? Ai, Afinal é de contas, o complicado. que que aconteceu? O pessoal já quer ir logo pro final da história. Só que ela ainda está no meio da história, gente. É, tô no Ela está no começo. meio da história. Mas vamos pensar assim, então beleza. Você decidiu que isso tocou seu coração e que era isso que você queria, tá Sim. certo? Então aí você quis começar um processo dentro do seu estúdio de modificação. E aí começa um problema, hein, gente? Aí começa um problema. Porque olha só, todos os alunos dela estavam educados com um sentido, tá certo? E com um tipo de trabalho. E a partir daí, você começou a querer modificar isso. Então, realmente vai acontecer um problema, tá certo? E conta um pouquinho para a gente sobre essa questão e esse conflito. Eu comecei, como eu estava com as aulas online, eu comecei aos pouquinhos. Às vezes eu começava a aula e eu expliquei primeiro, né? Falei, gente, ó, estou fazendo um curso, vou começar a passar para vocês alguns exercícios que o Josi, o pessoal já sabia quem era o Josi, porque eu tenho uma parede pintada lá, então o pessoal já sabe quem é. Assim, alguns exercícios que o Josi criou. Então eu fui bem aos pouquinhos naquele processo que você foi ensinando para gente no curso. Eu fui introduzindo algumas coisas para ele, bem do básico, no online mesmo. E aí, no próprio online, eu percebi que algumas pessoas amaram, tinham dificuldade de fazer, mas falavam, não, eu tenho que conseguir fazer isso aqui. E outros falavam, eu amei esse exercício, mexe o corpo todo, como que a gente trabalha tudo e tal. E teve aqueles pacientes que você percebia que não estava gostando, não estava se encaixando dentro do que você estava passando, sabe? É aquele negócio, sabe quando a pessoa come, você vê que a pessoa comeu e não gostou? É a mesma coisa. Eu via na cara das pessoas, assim, que não estava legal. Tanto que para esses alunos que não estavam gostando, eu tive que mudar, eu tive que voltar um pouco para o que a gente já estava fazendo, para o método antigo, porque eu vi, pô, assim, eu tive alguns questionamentos, por exemplo, de paciente me perguntar, ué, mas agora vai ser tudo assim? Agora você só vai trabalhar assim? Mas assim, você só vai trabalhar assim agora? Desanimado. Tipo assim, não vou pegar mais peso? Ah, porque eu gosto de fazer agachamento, eu gosto de pegar peso, não sei o quê, sabe? Com essa outra mentalidade do outro trabalho que eu fazia. E aí, como é que você agora coloca na cabeça da pessoa que, não, agora não é mais assim, agora é de outro jeito, e aí você tem que explicar. E assim, a pessoa fica com medo de perder massa muscular, sabe? Eu acho que tem muito, assim, porque o meu público é jovem, tá? Se fosse idoso, talvez eu não tivesse esse problema, assim, das pessoas ficarem, né, perguntando. Eu tive paciente, por exemplo, que
Assim, eu não estou entendendo direito as coisas que você está falando, eu não estou conseguindo fazer, às vezes eu faço errado, meu pescoço dói. E eu falei assim, aí eu conversei, sentei com essa pessoa com calma, conversei com ela, falei, expliquei para ela e tal, que tudo tem uma maneira da gente ensinar que realmente ela devia estar fazendo alguma coisa errada, né? Não estava, às vezes, conectando o lugar correto. Então, eu tive algumas. Então, eu tô assim, para algumas turmas, eu consigo passar o clássico, para outras, eu não passo o clássico. Eu ainda estou nesse processo, porque, gente, dá muito medo da gente perder paciente. Assim, a gente está na pandemia. Eu perdi metade dos meus alunos. Eu fiquei desesperada o dia que o aluno chegou para mim e falou que não, que eu percebi pela fala dele que ele não ia ficar porque eu ia trabalhar assim agora. Então, eu entrei aos prantos, assim, foi o dia, né, que eu liguei para vocês, que eu mandei mensagem. Eu fiquei desesperada, porque eu falei, eu vou perder todos os meus pacientes, ninguém mais vai querer ficar comigo. Então, assim, eu entrei em desespero, eu falei, meu negócio vai fechar. O meu esposo me deu na pandemia, coitado. Ele juntou na poupança um dinheiro, ele me deu um reforme do clássico, ele me deu o spine, ele me deu o footwork. Eu falei, como que eu vou fazer? Ele agora já investiu dinheiro, esse negócio vai ter que dar. Então, assim, é muita coisa na nossa cabeça, né, Alexandre? Claro A que gente é. fica muito desesperado. Gente, eu chorei tanto nesse dia, mas eu chorei tanto nesse dia, que eu fiquei muito. Eu fiquei uns 2, 3 dias, assim, meio desnorteada, sem saber o que fazer. E eu vou falar uma coisa aqui agora, que as pessoas que me conhecem, sabe, eu não puxo o saco de ninguém, eu não preciso de, eu não sou esse tipo de pessoa. Mas eu acho que são poucos os cursos que a gente faz e que a gente tem o suporte. Na mesma hora que eu mandei o áudio chorando, aos prantos para vocês, pro telefone de vocês, a Fernanda me ligou. Você no outro dia me ligou, porque no dia você não podia, estava dando aula. No outro dia você me ligou, você conversou comigo, e aí você explicou para mim, você me acalmou, porque eu estava tão nervosa, tão nervosa. Então, eu acho que isso também, Alexandra, a gente ter um suporte faz muita diferença, sabe? A gente fez o curso acabou em agosto, e você não largou a gente, sabe? Você manteve as aulas, a gente vem nesse processo construindo. Eu acho que isso. Imagina eu agora, largada, solta, com um reformer clássico dentro da minha sala, com pessoas falando que não estão gostando, que estão querendo sair. Como é que eu faço? Eu estava doida até hoje, já tinha vendido meu aparelho de volta. É muito complicado. Então, eu acho que ter essa base, essa sustentação, né, de vocês, esse suporte de vocês, faz muita diferença para quem está começando e está começando a entrar nesse processo. Que não é fácil. Olha, é, eu sei que não é fácil e principalmente a gente está num período de uma pandemia, né? Então, assim, isso agrava ainda mais a situação, né? Mas quando eu conversei com você, né? E é até por isso que a gente está trazendo isso em uma live, porque assim como você, eu acredito que tem muitos profissionais, né? Que de repente tem esse medo, né? Que foi o que a colega colocou aqui, que é o medo do meu aluno me abandonar, né? E eu de repente começar a perder aluno, porque realmente é uma estrutura de trabalho que você vai mudar, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente conversou, né? E que eu acho que isso é uma coisa muito importante que as pessoas precisam entender, né? Antes da gente começar a fazer realmente todas essas mudanças, que são essas mudanças do ponto de vista da prática, né? Você mudar um equipamento, você mudar uma metodologia, você mudar o sentido que você estava dando para aqueles exercícios, né? São coisas que você faz ali na prática, ali mesmo. Só que antes de você começar a fazer isso, é muito importante que você faça uma mudança no sentido justamente de você começar a ter clareza do seu propósito de trabalho. Que foi isso que a gente conversou bastante naquele dia, né? Então, assim,
Primeiro, o que é ter um propósito? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente entender. O que é você ter um propósito, né? É você, na verdade, buscar uma paixão que você tem dentro de você. Então, esse caminho de você entender qual é a sua paixão é algo muito importante. E você já me falou aqui que a sua paixão, mais do que reabilitar, é você trabalhar com o movimento, com o condicionamento físico. Tá certo? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, para você definir um pouco o seu propósito, é você achar dentro desse seu universo um problema que às vezes você vê e que te incomoda. E que você quer resolver. Que você quer ajudar as pessoas a resolver. Entende? Então, dentro disso, você pode pensar um pouco mais nisso. E a partir desses dois caminhos, de você buscar dentro da sua paixão e de um problema que você quer resolver, você pensar seriamente nos valores que o seu trabalho precisa refletir. E que são coisas que vêm de dentro de você. E não que vêm de fora. Porque uma coisa que eu falei para você, e que isso é muito importante, se toda vez que um aluno vem com um desejo para você, e com esse desejo de fora, entende? Que pode estar relacionado com qualquer crença dele, com qualquer valor. E se você, na verdade, tiver que servir a esse desejo, sem você ter, na verdade, um alicerce dentro de você bem definido, a sua vida vai virar um inferno. Por quê? Porque, na verdade, você vai estar sempre atrelada ao desejo do outro. Entende? Então é como se, na verdade, a cada aluno você tem que transformar alguma coisa dentro do seu trabalho. Então, aí tem alguma coisa errada nisso. Aí me parece que, na verdade, está uma falta, na verdade, de um pilar importante dentro do seu trabalho. Entende? E vamos imaginar que você, na verdade, conseguiu entender o seu propósito, você conseguiu entender dentro de você quais são alguns valores que o seu trabalho precisa expressar. E que, de repente, tem uma certa conexão também com as ideias que o Joseph tinha, né? Com o propósito que ele tinha para o método dele. Enfim, quando você define isso para você e você começa a escrever, você escreve esses valores para você, entende? Quando você deixa isso claro para você, aí você precisa começar um outro processo, que é a sua comunicação. E uma coisa que eu falei para você e que é muito importante, e é muito importante das pessoas que estão aí também entender, é justamente isso. Se você quiser abraçar o mundo e atender a todas as pessoas, possivelmente você não vai atender ninguém. Você não vai atender ninguém. Entende? Então, se você quiser atender o marombadinho que só está preocupado em estética, se você quiser atender a dona de casa que está preocupada em ter um condicionamento físico e que quer um condicionamento físico para fazer as coisas da vida diária, ou seja, se você quiser atender a todo mundo, possivelmente você não vai atender ninguém. Então, você precisa definir também o público que você quer atender. Aham. Eu conversando, não só com meu esposo, mas com outras pessoas, depois daquela conversa que a gente teve, a gente chegou à conclusão disso, que o meu público ele vai mudar um pouco em função disso aí, do objetivo, porque agora eu não tenho mais aquela obrigação de satisfazer todas as vontades de todas as pessoas, né? Dentro do método, eu preciso atender as necessidades, por exemplo, de alguma patologia mais específica, né? Isso a gente precisa respeitar, assim, a gente... Não é que, claro, não é que você não vai desconsiderar o desejo do seu aluno. Não é isso. Só que, ao mesmo tempo, você tem dentro de você uma segurança
né? Para você, na verdade, entrar num jogo com o seu aluno, mostrando para ele que também, pera um pouquinho, olha só, mas o meu trabalho, ele reflete isso. Agora, dentro do que você quer, então, vamos estabelecer um jogo que seja bom para ambas as partes? Você entende que, na verdade, é como se fosse um casamento. Um casamento que só pode, na verdade, durar se os seus valores enquanto uma mulher e uma esposa, eles vão ser um pouco compatíveis com os valores do seu marido e do homem que ele é. Entende? Porque se de repente as coisas forem muito distantes, cara, você vai dar a mão para ele e vai falar, bicho, obrigado, segue o seu caminho, mas eu preciso procurar, na verdade, alguma coisa que esteja um pouco mais alinhado comigo. E dentro do nosso trabalho é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por isso que não dá para atender todo mundo. E essa coisa de querer, de agradar, de ter que agradar todo mundo, é muito complicado, porque a gente fica desnorteado. Desnorteado. A gente, por fim, você já não sabe nem para onde que você está indo, o que que você está fazendo, você vai fazendo o negócio, né? Hoje, assim, se eu tenho que dar uma aula, eu sento, eu olho os exercícios, aí eu olho os nomes, aí eu olho lá no vídeo, peraí, esse exercício aqui eu não lembro como é que é, eu volto lá nas aulas. Então, assim, eu sento e planejo uma aula agora para os pacientes, né? Eu sei exatamente o que a gente vai construir, o que a gente vai fazer e onde a gente quer chegar. Isso que eu achei muito interessante também no método. Não é muito, não é muito, é ótimo, né? Não é nada solto. Então, no outro era meio solto, assim. Eu sabia que eu tinha que cumprir um objetivo, mas a gente não tinha muito onde chegar. E olha só, ó, quando a gente fala nesse sentido, e aí vai entrar uma etapa importante, tá bom? Aí vai entrar uma etapa importante, que é justamente a forma como você vai começar a se comunicar com essas pessoas. E essa comunicação, ela pode ter muitos níveis, né? Então, ela é uma comunicação verbal, né, onde você pode conversar com os seus alunos, tá certo? Por que não, às vezes, marcar um dia mesmo, né, e conversar? Pode ser online, numa reunião online, de repente você marcar uma reunião online e começar a explicar que você está passando por um processo. Esse processo, ele é um processo que você busca, na verdade, uma excelência naquilo que você faz, e isso é um valor, ok? Buscar excelência naquilo que a gente faz é um valor. Então, o seu aluno precisa saber que, na verdade, você, enquanto uma profissional, você está buscando um aprimoramento dentro do seu trabalho, daquilo que você quer fazer. Você precisa deixar claro para eles quais são os valores que o seu trabalho quer refletir em relação a condicionamento físico, em relação a essa questão corporal, né? Em relação à questão, por exemplo, da velocidade das conquistas que eles podem ter. Porque olha só, gente, a gente está falando de uma metodologia que parece aqui que a gente está falando assim, então o Pilates Clássico é uma coisa muito levezinha, né? E que os alunos não podem se condicionar, eles não podem ficar fortes, eles não podem ficar, né, com um corpo, às vezes, bonito, né? E que isso só pode acontecer se o cara ficar pegando peso, ficar pegando isso. E não é por aí. Só que a questão é, talvez, a velocidade com que eles vão adquirir essas conquistas, talvez pode ser um pouquinho mais, digamos assim, longa. Por quê? Porque tem um trabalho onde, além da condição estética, antes a gente prioriza outras coisas, que é a qualidade do movimento, que é a segurança do aluno, que é uma série de coisas. Entende? Mas que a gente vai querer sim levar o cara a ele fazer um trabalho avançado, aonde, para o cara fazer esse trabalho avançado, ele vai ter que suar a camisa, cara. Porque vocês suam a camisa comigo, ou não? Sabe o que eu ouvi?
Justamente por isso, eu ouvi de paciente que é muito lento. Mas por quê? Porque tem o processo. Não adianta você querer fazer se você não sabe fazer. A pessoa quer fazer de qualquer jeito e a pessoa não tem a paciência de esperar isso que você está falando. É a velocidade. A pessoa não tem a paciência de esperar. Sabe? Eu fico vendo. Eu não tinha força nenhuma no meu braço quando eu comecei a jornada. Você mandava a gente esticar o braço para frente só para posicionar. Eu não ficava um minuto com o braço esticado na frente. Sabe? Depois de 5 meses, como que minha força melhorou? Então, as pessoas, elas não têm paciência. E aí a pessoa fala, ah, mas é muito lento, é muito chato. Então, assim, é aquele negócio, né, Alexandre? Ou você soca exercício na pessoa, não ensina técnica nenhuma, e aí você agrada a pessoa, ou você ensina a técnica e perde o paciente. Eu vejo muito assim, sabe? Porque se a pessoa não gosta, se a pessoa quer, ela não vai esperar esse processo. Ela não vai esperar. Ó, eu, eu acho que você pode, olha só, ó, eu acho que você pode mexer um pouco com o ritmo da sua aula, entende? Então, assim, é claro que se você for um professor de uma nota só, uma nota só, que é aquela coisa, não, eu quero fazer tudo perfeito, Uhum. né? Aquela técnica, eu quero ajustar tudo. Sim, eu acho que a gente pode brincar um pouco com o ritmo da nossa aula, Aham. principalmente para alunos que não têm nenhum tipo de problema, né? Que são saudáveis e etc. Então, é o que eu falo, às vezes, no início, você acostumar o seu olhar com uma certa mediocridade do ponto de vista da técnica, entende? Eu acho que você pode fazer isso, você pode brincar um pouco com isso, Uhum. entende? Então, por exemplo, eu acabei de dar uma aula aqui que é para um grupo de jovens. Eles são coreanos, né? E é um grupo de jovens, entende? Então, e tem até um coreano que ele é bem forte, assim, ele é um cara forte, ele faz academia, ele é bem jovem mesmo e tal. Então, cara, eu não vou ficar segurando o cara só no pré-pilates, entende? Eu vou mexer um pouco com esse ritmo, eu vou dar uma desafiada nele, sabe? Uhum. Mesmo que às vezes eu extrapole um pouquinho, porque eu sei que o cara me entrega, eu sei que ele me entrega. Agora, vai ter determinados momentos que eu vou trazer o grupo e vou falar assim, ó, hoje nós vamos fazer uma aula assim. E eu vou explicar para eles. Essa aula sim, ela é em função disso, em função daquilo. Eu quero que vocês aprimorem a técnica. A gente tem um objetivo que é lá na frente. Para vocês realizarem um avançado, a base é importante, né? Então a gente joga um pouco o jogo também, né? Uhum. Claro que não dá para você ser uma pessoa de uma nota só, Aham. entende? Esse jogo você vai ter que jogar o tempo todo. Agora, não dá também para a gente abrir mão de tudo, né? Que eu Senão a acho gente que vai realmente chegar vai fazer uma outra hora coisa. que a técnica você vai ter que passar, o método você vai ter que Claro que ensinar. vai. Então ele não vai chegar Claro. lá onde ele precisa chegar, né? Claro que vai. Claro que vai. Agora, também não dá para você querer fazer isso de uma hora para outra em uma aula só, né? Entende? Não dá. Porque senão, justamente, a gente vive numa geração, principalmente o mais jovem, que é isso aqui, ó. É velocidade. É rede social, é internet, é velocidade, são coisas desse tipo. Então o cara já tá, ele tá educado com esse tipo de coisa. Então, querendo ou não, o Pilates, ele é um paradigma diferente. Ele é um paradigma diferente. Então a Uhum. gente precisa jogar um jogo, mas sem a gente, entre aspas, se prostituir. Ou seja, Aham. nós somos educadores. E enquanto educadores, a primeira coisa que um educador precisa fazer é se posicionar. Não tem como você ser um educador e você não se posicionar. Entende? E se posicionar é você realmente falar assim: olha, os meus valores são esses.
o meu trabalho reflete isso. Se a gente não conseguir entrar num acordo, então aí realmente você vai ter que perder o aluno. Não tem jeito. Entende? Só que como você vai perder um, vão vir outros. E se a sua comunicação estiver ajustada, a forma como você se comunica para fora, nas redes sociais, a forma como você vai se comunicar quando o seu aluno vai entrar no seu estúdio, o seu discurso para ele, aí você já vai começar a fazer a triagem. Uhum. Entende? A fazer a triagem. E E quando as a coisas gente vão tem ficar isso mais bem fáceis para definido, você. quando a gente tem isso mais definido, né, depois que a gente conversou, que eu comecei a me organizar a respeito disso, você passa a não desesperar, igual eu fiquei desesperada, né, por causa de uma situação. Então, eu acho que quando a gente define esses objetivos, esses valores, a gente tem uma coisa dentro da gente, né, que você está falando, eu acho que a gente. É isso, a pessoa, se ela for com o objetivo de ser CrossFit, tá, o meu aqui, ó, não atende isso, né? Foi isso que a gente conversou. O seu lugar não é aqui, o seu lugar é em outro lugar, né? Cada um com seus objetivos e com o que a gente pode oferecer, né? Porque nem sempre a gente pode oferecer tudo. Agora, sim, né? Que eu tô percebendo isso. Não dá para a gente oferecer tudo para todo mundo, né? E Com antes eu certeza. ficava nessa loucura de ter que atender todas as demandas. Isso realmente E era eu, bem ima- complicado. e eu imagino o seu esforço nesse sentido e também, ao mesmo tempo, o seu desgaste, né? Porque eu imagino que você, tipo, a cada aula você precisaria, sabe, tipo, meu, atender aquilo como se você não atendesse, olha só, às vezes pode até ser que a pessoa comece a tomar como algo pessoal, né? Ou É, seja, se eu não atendo aquilo, então é porque eu não sou boa, o meu trabalho não é ruim, é ruim, né? Enfim, coisas desse tipo. E isso é um grande perigo. Isso é um grande perigo, porque você, Edmara, você não pode estar. Você não é o seu trabalho. Você não é o seu trabalho. Porque se você se identificar com isso, a primeira crítica que fizerem a você em relação ao seu trabalho, por uma questão simplesmente de diferença de valores, você vai tomar isso como uma questão pessoal. é. E aí a sua autoestima começa a ficar cada vez mais lá embaixo. E olha só, tem gente que se mata porque perde o trabalho. Você sabia disso? E tem gente que se mata porque perde o trabalho. E isso acontece porque a pessoa, ela é o próprio trabalho. Ela se identificou de uma certa forma com aquilo, que quando ela perde aquilo, é como se ela perdesse, na verdade, o ser dela. E isso é muito perigoso. Você não é o seu trabalho. E Entende? tudo que a pessoa fala vira, né? No meu Vira caso, o. Exatamente. Vira exatamente. E você pode chegar a se deprimir por isso. Entende? por isso que é importante esse apoio, né? Que a jornada tem. Porque a gente não fica solto, perdido, enlouquecido quando alguma coisa dá errado. A gente tem onde recorrer. Exatamente. Isso eu acho bem importante, assim. O Léo tá falando uma coisa aqui, ó. Quando o aluno não tem quase nada da técnica, acho que vale a pena propor uma aula individual, né, particular, para esse ensino mais profundo. É verdade, É. né? É verdade. Você fala isso pra De- gente dentro do curso, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta para fazer, gente? Para Edmara? Alguma colocação, alguma coisa? A gente já está com 1h05, tá? De live. E eu também não quero ficar tomando muito, te comprometer muito aí com o seu tempo, né? Com a sua família.
e também com as pessoas, né, que estão aqui. Eu acho que a gente chegou no ponto principal, né, que é esse aqui, ó, que o Marcelo falou, que é essa questão de gerar valor, né, e de se comprometer com uma questão educativa, sem desconsiderar, obviamente, o desejo do outro, né? Uhum. Mas a gente precisa entender que realmente não dá para atender a todo mundo, né? Vão ter pessoas que não vão se identificar realmente. E tá tudo bem, gente, entendeu? Não é porque eu sou um profissional ruim, simplesmente porque é uma questão de se adequar. E, e gente, tem muita gente por aí querendo fazer um trabalho que não seja só, né, focado nessa questão de marombar, de criar músculos, né? Mas um trabalho em que também tem uma questão de busca de um condicionamento físico mais harmônico, né? De uma conquista de uma postura, de movimentos mais harmônicos, enfim, claro que tem muita gente. Tem uns alunos seus aqui, hein? Tem o pessoal, eu falei com o pessoal que eu ia entrar, falei, gente, entra lá que meu professor de Pilates me chamou para fazer a live. Uma coisa também, eu acho assim, como é um processo muito novo, é uma coisa muito diferente, eu acho que faz falta a gente ter pessoas para que compartilhem as experiências com a gente, né? O grupo é uma forma. O Alisson foi super bacana comigo. O Alisson tinha entrado, não sei se ele ainda tá, mas assim, o dia que eu descobri que ele era ali de Viçosa, eu falei assim, eu tenho que falar com o Alisson. E assim, eu tava naquela fase de desespero ainda, a gente já tava no curso. E aí eu liguei para ele, conversei com ele super daquele jeito, super calmo dele. Aí ele me deu uma tranquilizada também, me explicou como é que ele trabalhava, eu desesperada para saber como é que eu ia começar, né? E teve um curso que eu fiz também, troquei ideia com outra pessoa. Então, assim, a gente precisa conversar com as outras pessoas que também trabalham com isso para compartilhar as experiências, para a gente achar que a gente não está sozinho, né? Porque é muito complicado, é muita mudança que a gente tem que fazer. Isso, é o É Natanael. O verdade. Natanael também, eu fiz workshop com ele. E aí, assim, é engraçado, Alexandre, porque a gente acha que as pessoas estão muito longe da gente, né? Por exemplo, esse workshop que eu fiz com o Natanael, eu fiz assim, recebi numa sexta e fiz no outro dia, assim, que era no sábado de manhã. Gente, eu mandei mensagem pra ele, ele me respondeu, super gente boa, sabe? Sabe umas coisas que você diz, a pessoa não vai me responder, porque, tipo, a pessoa dá aula pra um monte de gente, sabe? Eu fiquei me sentindo, assim, amiga de um monte de gente do clássico. Eu tô me sentindo. Isso foi bom pra mim, sabe? Porque isso me incentivou, assim, eu fiquei assim, você fica rindo, mas assim, eu preciso dessas coisas pra me botar pra frente, sabe? Tipo assim, poxa, tem mais gente que trabalha com isso, que eu conheço, sabe? Então, eu acho que a gente precisa. A impressão que eu tenho é que o pessoal do clássico é mais unido. Não sei se junta mais, se informa mais, compartilha mais, assim, a impressão que eu tenho, né? Que eu não vejo no outro pilar. Mas sabe por quê, Edmara? Você sabe o que acontece? É que, na verdade, a gente tem uma linguagem em comum. Esse é o ponto. Então, quando a gente tem uma linguagem em comum, entende? Ou seja, se você que faz curso comigo e depois você vai lá e faz o curso com o Natanael, você não vai ver uma coisa que é completamente diferente do que eu estou dando aqui. É claro que vai ter uma subjetividade dele, vai ter o toque dele, né? Uhum, Mas você não vai ver uma coisa que é muito discrepante, entende? Você, na verdade, vai ver uma linguagem que é comum. E quando isso acontece, e principalmente quando a gente compartilha dos mesmos valores, então a comunicação fica muito mais fácil. Você entende isso? E é uhum. aí o que eu falo para as pessoas do benefício de você estar inserido em uma comunidade. Porque essa é a impressão que dá mesmo, né? Entende? É esse o benefício de você estar inserido em uma comunidade, onde você pode compartilhar. Porque tem uma linguagem que é comum.
Então você pode fazer isso. Entende? Uhum. É diferente de quando você vai conversar com alguém e o cara fala chinês e você fala português. Pô, tem como se comunicar? Não tem, cara. Entende? Uhum. Então, eu, por exemplo, o meu inglês é péssimo, é péssimo. Só que eu fui para Seattle e fiz uma formação lá que durou quase 2 anos e eu fiz a formação. Por quê? Porque tem uma linguagem no Pilates que é uma linguagem comum, que as pessoas compartilham, entende? Então, mesmo que dentro do que ela falava, né, quando ela dava os seminários, ela falava em inglês, ela se comunicava em inglês, e eu entendia 70%, mas eu entendia 100% da linguagem do Pilates, entende? E se você Uhum. for lá, você também vai entender. E isso é genial, entende? Isso é muito bacana. Porque a gente se sente, na verdade, fazendo parte de alguma coisa. Entende? Isso dá segurança. É. O o Léo comentou uma coisa aqui, ele fez uma pergunta que eu até acho que é uma preocupação, até das pessoas. Porque quando a gente está fazendo essa live, a gente está falando essa situação, dá a impressão que metade do seu estúdio não gostou do que você começou a apresentar, entendeu? E metade gostou. E quando eu fiz essa pergunta para ela, gente, quando eu fiz essa pergunta para ela, porque assim, quando ela ligou pra gente e tal, e ela estava muito emocionada, né, estava nervosa, eu achei assim, nossa, meu, metade do estúdio da Edmar agora está querendo ir embora, né? E aí a primeira pergunta que eu fiz para ela foi essa, eu falei assim, Edmara, tá, mas quantas pessoas não gostaram dessa mudança? Vamos pensar assim, de 100 pessoas que você tem no seu estúdio, quantas não gostaram? Qual foi a sua resposta? Aí eu comecei a contar assim no dedo, ó. Aí eu falei assim, acho que umas cinco. Eu falei três, quatro, não sei. Talvez umas cinco. Aí que eu parei, E aí, mas eu tava muito nervosa, eu não tava em condição de pensar. e aí ela quase chegou em uma. Tipo, do estúdio inteiro, uma pessoa não se identificou, reclamou um pouco. Eu falei, Edmar, talvez seja um pouco razoável, né? Vamos pensar assim, que, pô, sei lá, eu tenho 50 alunos, 5, pô, não se identificaram, não acharam que talvez não. Cara, é o preço que eu vou pagar, entende? Se eu realmente quero mudar, é o preço que eu vou pagar. 5 não vão se identificar e possivelmente talvez vão sair. Mas, cara, outros vão aparecer e eu vou dar continuidade. E se eu alicerçar o meu trabalho dentro do meu propósito, você passa por essas coisas. Com certeza vai passar. É. Não, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu vou conseguir ainda. Beleza, gente? Ó, 1h15 já de live. Ó, queria te agradecer, tá? Você é uma fofa, muito obrigado. Linda, espero conhecer depois com calma também o seu esposo, a gente poder bater um papo, né? E tenho certeza que se você se dedicar, for fundo, buscar todas essas coisas, se apoiar nessa comunidade, eu tenho certeza que você vai emplacar, né? Buscar ajuda também das pessoas que estão aí perto e a gente caminhar junto. Você vai firme e eu tenho certeza que os seus alunos vão entender e vão vir mais alunos e mais alunos e você vai montar um estúdio inteirinho de Pilates clássico, de Amém! reformer e de Cadillac e vai ser uma maravilha. E aí nós vamos Vai. para aí também e vamos dar uns cursos e vai ser show. Tá bom? Alex, muito obrigada. Eu queria te agradecer porque o curso não foi só um curso, né? Foi um apoio que a gente teve. Como eu disse, você não soltou a gente, o curso acabou em agosto, a gente está até hoje junto aí. Como disse a Sheila ontem, você vai ter que aguentar a gente agora, né? Até não sei quando. E queria muito mesmo te agradecer. A Lígia também, que tem maior paciência comigo, tadinha.
E às vezes outro dia numa aula, porque o Alex quer ficar bravo. Outro dia na aula, Lígia, faltando 5 minutos para ela começar. Pelo amor de Deus, me ajuda a passar o random dentro do negócio que eu não tô conseguindo prender a alça de pé. Ela começou a rir, ela ligou para mim rindo. Eu falei assim: não ri, não, pelo amor de Deus, a aula vai começar, o Alex não vai brigar comigo, não sei o quê. Aí eu fiquei desesperada, né? Mas ela me ajudou, tadinha. Mas assim, eu queria te agradecer, porque você continuou com a gente, você continuou dando esse suporte pra gente, e isso realmente, para quem quer começar essa mudança, para quem quer entrar na jornada e quer fazer, eu acho que vale muito a pena. Primeiro que conhecimento nunca é demais, e segundo que o método, gente, o método é lindo, não, não tem defeito, ele é perfeito. Obrigado mesmo. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você e nunca mais esquece isso que eu vou falar pra você, tá bom? Da mesma maneira que a gente cria um vínculo emocional, eu e você e as pessoas que se dão a oportunidade de criar esse vínculo emocional comigo, e assim como você sente que eu me importo com você, assim como eu sinto que você se importa comigo, se você criar isso com os seus alunos, você pode ter certeza que eles não vão te deixar. Entende? Uhum, Não é técnica que segura aluno. Não é técnica, porque se você se prender a mim só a questão técnica, a hora que você vê uma aula de um outro cara top das galáxias do Pilates e ele for melhor tecnicamente do que eu, você vai. Só que não é isso, entende? uhum, É essa conexão emocional, é o se preocupar, é o querer ir junto, entende? É isso que segura. uhum, Então, e você tem que fazer a mesma coisa com os seus alunos. A hora que eles sentirem isso, e eu sei que eles sentem, acabou. Um ou outro sempre vai, e muitos vão vir, tá bom? se Deus quiser. Galera, Alex, muito até amanhã. obrigado. Obrigado você. Um beijo aí. Amanhã nós vamos estar aqui de novo com mais uma aluna da jornada, a Melina, que está aqui, ó. E vamos bater um papo bacana sobre o tema de o como o Pilates clássico e a estrutura da metodologia pode te ajudar a afinar a sua equipe dentro do seu estúdio. Beleza? Tchau. Tchau, gente. Beijo. Tchau, Até mais. Alex. Fui. Valeu.